Pronto? Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele te dê um ensinamento importante sobre o tempo do fim. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o que em breve há de acontecer e vamos fazer uso da nossa linha do tempo que já está aqui colocada no quadro. Então, continue nos assistindo, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para você. Queria também compartilhar um testemunho. Esta semana concluiu-se a impressão de 900 mil folhetos na África do Sul. E os nossos queridos irmãos da África já estão fazendo o trabalho missionário. Já estão fazendo não só na África do Sul, como também os folhetos já foram para os países onde nós temos presença. Então que Deus continue abençoando o pastor João Carlos, queridos irmãos que estão lá, irmão Jeremias, também irmão Josias e os demais irmãos, que Deus os abençoe, Deus os guie neste trabalho. Também aqui o trabalho avança. Nós temos no interior de São Paulo um trabalho que está sendo desenvolvido pelo irmão Luciano. Está solicitando uma quantidade de materiais, já foi enviado e peço orações também para que ele possa ser acompanhado pelos anjos do Senhor, junto com os irmãos que o acompanham, para que muitas almas sejam alcançadas. A propósito, meus queridos irmãos, eu queria relembrar a vocês que estão aqui e também a quem nos assiste online, que nós temos à disposição tanto materiais para evangelismo, quanto materiais para estudo bíblico com os interessados. Entre em contato, você que está fora, peça para nós, os materiais não têm custo, já foram pagos com dízimos e ofertas, você só vai pagar o frete, porque o ministério não tem condições de pagar o envio para todos. Nossos dados de contato são contato@advertenciafinal.com.br. Você manda um e-mail para nós e aí nós vamos te disponibilizar. Os materiais, eu tenho aqui hoje um bloquinho do nível 2, os 7 pilares da fé bíblica. Isso é para firmar os interessados na fé. Nós temos tanto o nível 1, que é para o preparo dos candidatos ao batismo, quanto o nível 2 e o nível 3. E aqui alguns folhetos, esse que foi repaginado, ele vai enxugar as tuas lágrimas. Sempre é um folheto importante, ainda mais no momento que nós atravessamos na sociedade, né? Tanta morte, tanta dificuldade. Então este folheto fala muito. E você ganhou um descanso. Este folheto cada vez mais vai ter importância na medida em que o mundo exalte o dia falso de repouso. Portanto, não perca a sua oportunidade. Faça o seu trabalho missionário. Nós temos também os folhetos de saúde. Os que estavam aqui na igreja já foram finalizados, mas nós vamos trazer mais. Nosso estoque até já está acabando. Mas amém, glória a Deus. É sinal de que está havendo trabalho. Então nós vamos imprimir mais em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, estamos colocando que o trabalho é desenvolvido através dos dízimos e ofertas que são enviados. Portanto, se você sentir que é aqui, se Deus falar com você que este é o local onde você deve devolver dízimos e ofertas, entre em contato conosco e nós vamos te explicar como você faz. Nosso e-mail, a gente vai repetir, contato@advertenciafinal.com.br. E se você desejar, nós entregamos o relatório de aplicação dos dízimos para você verificar e ser o nosso auditor também. Vamos abrir no livro de Lucas, meus irmãos, capítulo número 21. Lucas 21. Versículo número 1. E olhando Jesus, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, de sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Esta lição ela é repetida no livro de Marcos, capítulo 12. E no versículo 41, o escritor diz que Jesus estava assentado defronte da arca do tesouro e ele observava a maneira
como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Por que ele observava a maneira? O dinheiro naquela época não tinha notas, eram moedas, né? Então, o ser humano ele é terrível, ele gosta de aparecer, né? Então, os ricos, quanto à tradição, que eles jogavam assim um saco ou um recipiente cheio de moedas e eles iam fazendo elas caírem e tilintando lá. Então, quando fazia muito barulho, dava a entender que eles estavam dando muita oferta. Então, diante do povo, parecia que eles eram justos, né? Homens piedosos e tal. E aí Jesus, na hora, identificou a hipocrisia do homem. Por isso que ele falou, essa viúva deu mais do que todos, né? Ela deu com o coração, ela realmente planejou a sua oferta, e aí Deus se agradou daquilo, porque Deus se agrada em primeiro lugar do nosso coração, tá? Não é tanto do valor monetário da oferta, até porque Deus é o dono do ouro e da prata. O dia que Ele quiser, meus queridos irmãos, desculpe, o ministério pode ter 1 milhão de inimigos, mas o dia que Deus quiser, Ele bota aqui qualquer dinheiro necessário para fazer a obra. Ou seja, Ele em si não depende de dinheiro, mas para trabalhar com o nosso egoísmo, para trabalhar com o nosso coração, Ele nos deu o privilégio de nós ofertarmos e devolvermos os dízimos para a sua obra. Que nós façamos uso deste privilégio, porque ajuda a nos preparar, nós nos desligarmos do egoísmo, desligarmos das coisas que nos prendem aqui na terra e estarmos totalmente focados ou voltados para o céu. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos ter a oportunidade de devolver ao Senhor o que é dele. E aqueles que estão preparados poderão fazê-lo na medida em que cantemos e cantamos. Vamos louvar a Deus de coração agradecido. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nos ajoelhamos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. E pedimos que também o Senhor receba estas humildes contribuições, como fruto do que o Senhor tem feito nos nossos corações. Tanto nos dando um espírito de agradecimento, como também, Senhor, de reconhecimento de que o Senhor
é o dono de tudo. E o Senhor é quem nos dá todas as bênçãos. Amém. Abençoa cada um, ó Deus. Quer aquele que está enfrentando dificuldades financeiras, quer aquele que não está. Que o Senhor possa dar a cada um coração sábio e entendido para administrar o dinheiro. Nós vivemos em dias difíceis, mas o Senhor disse que nunca viu o justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Que pela obediência, Senhor, sejamos guardados e protegidos por Ti. Também, ó Deus, abençoa cada um dos que nos assistem pelo vídeo. Estejam onde estiverem. Dê a eles o sustento necessário, Senhor, o fruto do seu trabalho. Que todos tenham força para trabalhar, sabedoria para administrar. Guia-nos, ó Deus, nesta segunda hora. Quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo. Que a mensagem saia de forma tão simples e clara que qualquer um possa entender. E mais do que isso, Senhor, dê a Teu povo um coração entendido, um espírito disposto a obedecer, a fim de que possam pôr em prática tudo aquilo que hão de aprender e prepararem-se para os tempos que hão de vir. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela se inicia na carta a Pedro. E ela inicia lembrando da ênfase que o Senhor mesmo deu à palavra da profecia. A gente fala tanto, né, de profecia aqui. Há quem questione o porquê. A razão é simples. A razão é pelo fato de que, quando aproxima-se um tempo de decisão, um tempo crítico, Deus manda uma mensagem especial para aquele tempo. Uma mensagem que também pode ser, entre aspas, apelidada de verdade presente. A verdade que o povo precisa agora. Há muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é da verdade presente que o povo de Deus precisa agora. Em 2 Pedro, capítulo número 1, o apóstolo Pedro, no versículo 19, escreveu assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Agora estamos no 20. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra da profecia é comparada a uma luz. Isso é interessante porque, quando Jesus falou do tempo do fim, ele mencionou a parábola das 10 virgens. E as 10 virgens se preparavam para encontrarem-se com o noivo. O noivo representava Jesus. As 10 virgens representavam membros de igrejas que já creem na doutrina certa. Porque virgem, na Bíblia, é símbolo do que não se contaminou, não se prostituiu, não traiu o noivo, Jesus Cristo. Não se desviou da palavra de Deus. Não tem doutrina errada. As 10 virgens são, portanto, pessoas que receberam a doutrina certa, a verdade, para os últimos dias. Só que, conta a parábola que elas dormiram. E por que elas dormiram? Bom, diz que quando elas dormiram, as lâmpadas se apagaram. E as lâmpadas se apagam por quê? Opa, aqui a gente viu. A profecia, ela é como uma luz.
E se a luz se apagou, é porque durante algum tempo aquelas mulheres, aquelas virgens, ou aqueles membros de igreja, deixaram de dar a importância ao estudo das profecias. Começaram a se focar em outras coisas. Às vezes até temas da palavra, mas são temas secundários. E aí a luz se apagou e elas dormiram. Sabe por que elas dormiram? Porque os sinais do tempo do fim continuaram acontecendo. Os jornais semanais continuaram colocando evidências de que Cristo está às portas. Só que, como elas não estão atentas às profecias, para elas é só mais um fim de semana, onde vão colocar a roupinha nova, biblinha debaixo do braço, louvar a Deus e voltar para casa. Certo? E aí elas passam alienadas de tudo aquilo que acontece. Existem duas classes de pessoas alienadas na Terra. A primeira é aquela que é alienada pelos grandes conglomerados de mídia. As grandes cadeias de televisão, os grandes grupos donos de jornais impressos, que formatam a mente das pessoas, dando uma visão dos fatos segundo o que eles querem que as pessoas pensem. Então, esta é a primeira massa de alienados. Aqueles que seguem os noticiários e entendem que estão informados quando leram ou assistiram os noticiários. São as pessoas chamadas de gado pelos iluministas ou Illuminati, os chefes da nova ordem mundial. Mas existe uma outra classe de alienados. A outra classe de alienados, ela não se acha alienada. Isso é o pior. Ela pode até saber que existe a manipulação. Ela pode até não assistir os jornais, não pode ou pode não ouvir os noticiários. Porém, esta classe não está atenta às profecias. E segundo Deus, ela também anda sem lâmpada. Ela está alienada de tudo o que ocorre. Ela não recebeu a informação dos conglomerados de mídia, mas também não recebeu a informação de Deus. E aí ficou na escuridão. Irmãos, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E neste caso, a palavra profética. E luz para o meu caminho. A palavra é que vai iluminando para que eu entenda o que Deus quer de mim agora. Irmãos, isso é tão claro, porque, por exemplo, eu tenho que tomar decisões na minha vida a cada semana. Vendo o carro, compro o carro. Vendo esse imóvel, compro aquele. Alugo esse para esse fulano ou não. É ou não é verdade? Quantas decisões a gente tem que tomar? Vou fazer um novo curso. Faço ou não faço? Olha, vou indicar uma faculdade para alguém. Indico essa ou não? Olha só quantas decisões a gente tem que tomar. Agora imaginem vocês que nós soubéssemos o futuro. Ficaria mais fácil tomar as decisões? Ou não? E é isso que Deus faz, entendem? Deus nos revela o que há de acontecer para que nós possamos tomar decisões sábias. E aí o mundo vai olhar para nós e daí vai dizer, só este povo é gente sábia e entendida. Cito um exemplo. Foi noticiado nos jornais, depois, claro, da crise de 2008, aquela dos Estados Unidos, que um homem, ele fez uma aposta na Bolsa de Valores. E a aposta era contrária a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele apostou na bolha imobiliária, ou seja, ele foi contra o que todo mundo fazia na época, que os imóveis só subiam e ele apostou o contrário. E aí o que acontece? A primeira coisa que ocorreu foi contrária ao investimento dele. O que ele fez? Redobrou a aposta. Redobrou a aposta quer dizer, ele investiu o mesmo valor que já tinha investido de novo. Então, se ele tinha investido 50, ele pôs outros 50 naquela aposta dele. E aí, quando ocorreu o que a gente já sabe, aquele homem saiu com uma fortuna na mão. Quanto a gente ganha dinheiro com base em informações privilegiadas no mercado? Não é verdade? As pessoas gostam de ter. O que elas não sabem é que as informações mais privilegiadas estão na palavra de Deus e com o propósito de nos dar a verdadeira riqueza. A vida eterna, um bom caráter. Além também de nos dar orientações sábias
quanto ao que fazer na nossa vida cotidiana. Por isso nós temos estudado sobre este gráfico do tempo do fim. Nós estamos vendo que as coisas vão mudar drasticamente. Eu tenho conversado com algumas pessoas no ambiente de trabalho e eu ouvi o seguinte: olha, o Brasil está muito estranho. O país nunca esteve assim. Eu não sei quantos de vocês poderiam levantar a mão e dizer, eu concordo. Mas o ambiente onde nós vivemos hoje já não é mais o mesmo. Vocês concordam? A sociedade não é a mesma, o governo não é o mesmo. Enfim, as coisas estão diferentes. A forma da população reagir também mudou. E irmãos, e daí? Para onde nós estamos indo? Eu vou falar só algumas coisas que nós já estudamos aqui em vários sermões. Hoje eu só vou dizer. E aí nós vamos entrar aqui e no capítulo 11 de Apocalipse, que é o objeto da nossa meditação de agora. É o capítulo 11, não só um estudo dele, mas encaixando com o nosso gráfico. Até porque nós já estudamos Apocalipse 11 isoladamente, algumas outras vezes, e temos vídeos gravados aí no canal sobre este capítulo. Bom, vamos falar um pouco do que está acontecendo agora e para onde nós vamos. O que está acontecendo agora é que o desemprego está aumentando. Existe uma insegurança social. Essa semana eu passava em frente à Secretaria do Emprego, na cidade de Araucária, e nós vimos uma multidão, parecia um formigueiro ali. E até a minha esposa falou, olha, tá vendo essa multidão aí? Todo mundo quer trabalho. Interessante. Multidão de pessoas desempregadas. A economia não vai bem. O governo procura aumentar os impostos para recompor o seu orçamento, mas isso significa que ele vai ter que sugar mais de uma população que cada vez tem menos, e depende inclusive do seguro-desemprego. Parece que o sistema vai implodir. Não é verdade? Ora, como? Simples. Eu tiro o combustível desta garrafa, vai. É a vasilha. E essa vasilha vai esvaziando. Claro que ela está com tampa, né? Senão vai cair. Mas então ela está se esvaziando, está se esvaziando, está se esvaziando. Aí eu começo a ver que eu preciso de mais combustível. O que eu vou fazer? Eu vou inclinar ela mais ainda, para sair mais combustível. Só que tem entrada de combustível nessa vasilha aqui? Não, tem saída. Isso representa a população sem emprego. E um governo que quer cada vez mais impostos. O que vai acontecer com o combustível que está aqui dentro? Vai acabar. E o dia que ele acabar, o que vai acontecer com o motor? Vai parar. E aí onde é que nós vamos chegar? Irmãos, Jesus falou, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras e revoluções, nós vamos chegar nisso. Nós vamos ter guerra civil e nós vamos ter guerra entre países. Por quê? Historicamente, a solução que os governantes encontram para um caos econômico é a guerra. Porque a guerra, segundo a economia keynesiana, o que é isso? Quando estava na faculdade, o professor de economia, ele falava da teoria de Keynes. Keynes é um pensador, um homem que escreveu alguma coisa sobre como é que a economia devia andar. Inclusive a teoria dele, desculpe aqueles que concordam com ela, é uma furada. É uma completa furada. Quem estuda ela para ver onde ela vai dar em nada. Eu não vou aqui explicar porque isso não é aula de economia. Tá? Isso aqui é estudo da palavra de Deus. Mas já faz algumas décadas que os grandes pensadores da sociedade nos projetaram para nos levar no buraco, ou para o buraco. E acontece que isso ocorreu porque o mundo jaz no maligno. E o diabo quer fazer uma coisa só com a população: roubar, matar e destruir. Agora, Jesus, ele vem, por contraste, tentar agora fazer com que a onda do mal retroceda. E aí isso acontece por meio da pregação do Evangelho. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora Jesus vem com as boas novas do Evangelho. E aí, meus queridos irmãos, então nós vamos para esses tempos tormentosos e perigosos. E aí é dito que quando há guerra,
Existe uma coisa que é ensinada na economia que é chamada pleno emprego. O que é pleno emprego? Tem trabalho para todo mundo. Então existia um problema. Ninguém mais tinha trabalho. Como ninguém tinha trabalho, não havia dinheiro. Como não tinha dinheiro, o governo não podia arrecadar. Só que o governo não pode ficar sem arrecadar. E o governo não pode cortar gastos. Isso eles ensinam na economia. Por isso, não esperem a utopia de que o governo vá cortar gastos. Sabe por quê? Porque quem fez economia e se preparou para estar lá em cima, já aprendeu que governo não corta gastos. Sempre disseram, é impossível fazer isso. Você sempre tem que buscar aumentar a arrecadação. Sabe o que aconteceu na Alemanha, na época de guerra? Diziam que você carregava os marcos de carrinho de mão. Marco era o dinheiro alemão da época. E valia tão pouco que dizia que você tinha que carregar com carrinho de mão. Tanta inflação que tinha. Entende? Sabe, irmãos, eu estou rindo aqui porque é uma situação passada, mas nós não vamos rir quando nós enfrentarmos essa situação. Tá, e daí? E daí Jesus falou que nós não nos preocupemos com isso, porque ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. E aí vai chegar um momento onde vão começar a perseguir os cristãos. Sabe por quê? Porque o diabo sempre tem essa estratégia. Ele nunca vai dizer, o problema sou eu. Eu, Satanás, é que andei enganando vocês. Eu que fiz vocês ficarem na miséria. Eu que fiz vocês se matarem. Eu que fiz vocês se destruírem. Não, ele nunca vai falar isso. Sabe o que ele faz? É sempre a estratégia do ataque. É jogar a culpa em alguém. Achar o bode expiatório. E aí sabe que o bode expiatório hoje pode ser o governo do estado, o governador. Alguém tem que ser o bode expiatório, né? O doleiro. Alguém tem que ser. O dono da multinacional, da hiper, mega grande empresa. Algum bode expiatório tem que ser encontrado para esconder o câncer que está lá dentro. O furúnculo, a pessoa tem que pensar que o problema é só o furúnculo na pele, mas o câncer que está lá dentro ninguém pode ver. É assim que funciona. Daí, finalmente, eles vão dizer que existe um outro bode expiatório. Sabe quem? Nós. Os que creem na palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm notado como as igrejas têm conseguido espaço nas esferas legislativas. Na cúpula do poder. Não faz muito. Nós vimos uma notícia do Instituto Lula. Luiz Inácio Lula da Silva é o ex-presidente do Brasil. E após o seu último mandato, ele fundou um instituto chamado Instituto Lula, 2011. E foi noticiado que o Instituto Lula recebeu representantes da Igreja Católica para tratar... Aliás, não só da Igreja Católica, não quero ser injusto aqui, tinha um representante também da Igreja Assembleia de Deus. Ah, por que será? Sabe por quê? Porque a Igreja Católica ela tem 68% da população. E a Igreja Assembleia de Deus contava com 12 milhões há cerca de 10 anos atrás, 12 milhões de membros. É a igreja evangélica mais numerosa. É a segunda denominação em número de membros aqui no Brasil. Inclusive, as pessoas conhecidas do meio evangélico são da Assembleia de Deus, muitas delas. Deputado Marco Feliciano, deputado federal, Assembleia de Deus. Pastor Silas Malafaia, que está aí sempre na mídia, Assembleia de Deus, e assim vai. Só para citar 2 nomes. Então, meus queridos irmãos, estes religiosos chegam no Instituto Lula e do que eles vão tratar? Ah, de pregar o Evangelho? Não. Da evolução da política, das questões sociais do país, junto com alguém que já é virtual candidato à presidência para 2018. E aí, ou seja, o Instituto Lula colocando para eles, para os religiosos, aquilo que tem acontecido, discutindo os problemas para ver soluções de para onde eles vão.
Irmãos, isso é perigoso, porque sempre que a igreja se aproximou do Estado, a consequência foi a perseguição. A Folha de São Paulo lançou nesta semana passada, uma reportagem onde perguntaram para o Silas Malafaia sobre a intromissão dos evangélicos no governo. Ora, o Estado não é laico? Resposta dele: o Estado é, mas a política não é. Que resposta mais sem sentido, né, meus queridos irmãos? Por quê? A política, ela tem um objetivo fim. Qual é o objetivo fim da política? Hã? A política serve para o quê? Para colocar os governantes lá. Para ser eleito, a pessoa tem que ser um bom político. É ou não é? Então, se um religioso está imiscuído, está infiltrado na política, qual é o próximo passo, se não estar ele no controle? No controle do governo. Ah, meus queridos irmãos, toda vez que você vê um pastor lá em Brasília discursando, falando sobre questões políticas, você deve pôr os seus joelhos no chão e pedir a Deus que nos salve do tempo terrível de perseguição. Sempre que houve união igreja-estado, houve perseguição, houve intolerância religiosa. Porque é muito fácil o inimigo dominar a mente de uma pessoa e fazê-la entender que ele vai fazer prosélitos por meio da força ou por meio da lei. Em vez de entregar um folheto para convencer alguém, mais fácil passar uma lei e obrigar a pessoa. Quer dizer, do ponto de vista humano, mas este é o método de evangelização do inimigo, não é o método divino. O método divino é o contrário. Então, nós vamos chegar a este tempo. É para isso que a sociedade está caminhando. É para isso que os governos da terra estão caminhando. Uma união entre igreja e Estado. E aí nós vamos chegar no ponto de Apocalipse, capítulo número 11. Apocalipse 11, versículo 1. Vou fazer uma leitura do versículo 1 até o 14 e em seguida nós vamos comentando. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está de fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, e línguas e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade,
E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui foram mencionados vários elementos que nós já estudamos nas outras semanas. Até eu vou pedir ao Cândido, se for possível, focalizar aqui o nosso quadro. Vamos dar uma revisada. Por exemplo, é dito que, no versículo 7, né? Quando as testemunhas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas. E vou passar aqui para mostrar algumas coisas. Vamos ver aqui. Olha lá. Estamos nas trombetas do Apocalipse. Trombeta 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta trombeta, nós estudamos que é aberto o poço do abismo. Então é a partir da quinta trombeta que nós podemos pensar na besta que sobe do abismo. E a besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra as testemunhas e vai matar as duas testemunhas. Então, as testemunhas têm que morrer aqui, depois da quinta trombeta. Só que, depois da quinta trombeta, nós estamos nos aproximando de um período, olha aqui, que tem o reinado da besta, 1260 dias. Opa, isso coincide com o que nós lemos no capítulo 11. Vou pegar aqui. Olha lá o versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Então está aqui. Apocalipse 11. Olha lá. Ele está me falando do mesmo tempo de Apocalipse 13. 1260 dias. Está aqui. E aí, a besta que subiu do abismo fez guerra contra elas, as venceu e as matou. Está aí uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, eu já vou chegar lá. Mas olhando para o quadro pode ser que fique mais fácil. Então, em algum momento aqui, surge a besta. Eu vou escrever até na vertical, né? Aqui. Besta. Está aqui. As testemunhas estiveram testemunhando, mas daí elas acabaram o seu testemunho. A besta surgiu do abismo e aí ela matou elas. E aí é dito que as testemunhas vão profetizar por 1260 dias. Então, uma coisa que parece difícil de se perceber numa leitura assim, rápida, superficial, mas aqui pelo gráfico começa a ficar mais fácil na verdade, o tempo no qual as testemunhas profetizam corresponde ao tempo no qual elas estão mortas. Como é que alguém vai profetizar estando morto? Estranho, né? Estranho isso aí. Mas Deus não erra no que Ele fala. Ocorre o seguinte: as testemunhas não são pessoas, por isso que profetizam enquanto estão mortas. Porque se fossem pessoas, jamais profetizariam enquanto mortas, porque quem morreu não participa de nada do que se faz debaixo do sol. Há quem interprete que as testemunhas seriam Enoque e Elias que vão descer do céu, ou Moisés e Elias que vão descer, ou grupos de pessoas que seriam como Moisés e Elias, mas nós vemos que isso não cabe em Apocalipse 11, por quê? O tempo no qual as testemunhas vão testemunhar é um tempo no qual elas estão mortas. É o tempo no qual a besta que sobe do abismo vai deixá-las mortas. Essa ideia já começa lá no início do capítulo, se você notar no versículo 1 e 2. Vamos ler agora e vamos tratando disso. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações.
E pisarão a cidade santa por 42 meses. Onde estão os 42 meses? Aqui, ó. Olha aqui no nosso gráfico. Isso aqui foi quando nós estudamos Apocalipse 13. Está até anotado aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 5. Está falando dos mesmos 42 meses. Ok? Então está aqui. A cidade santa vai ser pisada por 42 meses. Os gentios vão pisar. As nações vão pisar. Então vai ser um tempo de perseguição. A cidade santa representa as pessoas santas. A igreja de Deus. No Antigo Testamento existiam muitas referências a isso, de que a igreja de Deus era comparada com a cidade santa. Ok, então vamos avançar. Aí ele diz, no versículo 1 ainda, o que deve acontecer antes de que as nações pisem a cidade santa. Antes do tempo da perseguição. Isso nos interessa porque nós estamos nesse período. Nós estamos antes de começar a perseguição, certo? A perseguição não começou. Então o versículo 1 é o que diz respeito à nossa realidade atual e o que Deus espera de nós. Aqui está a lâmpada que vai iluminar o nosso caminho hoje. Diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. O que era cana para eles? Na época de João, a cana era um instrumento de medida. Então eles tinham formas de medir. Nós temos hoje o metro, não é assim? Então a régua do pedreiro, né, que é aquele metro assim, desse tamanho. Agora, o instrumento de medir lá era a cana. E aí, o anjo disse para João: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, a cana, ela é o padrão. O padrão é a régua. Então, você tem que comparar tudo com o padrão para saber qual é a medida, certo? A cana representa o nosso padrão. Quem é o nosso exemplo, o nosso padrão? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é espiritual vai entender isso. E aí tem que se medir, ou era para medir, o templo de Deus. O templo de Deus tem a ver com o quê? Com a igreja. Igreja. E também disse para medir o altar e os que adoram no altar. Ora, aqui está mais claro ainda que isso tem a ver com igreja. Abraão, em cada lugar onde ele passava, ele erigia um altar ao Senhor. Em Gênesis, capítulo... Vamos ler aqui rapidinho? Vamos lá. Gênesis, capítulo 12, em uma das peregrinações de Abraão, versículo 8, diz que ele se moveu para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, quando se invocava um altar, fazia-se um culto a Deus. Em Apocalipse 11, Deus está pedindo para os sinceros o seguinte: avalie a igreja. Tenha discernimento. Hoje em dia ouve-se muito, né? Ah, não, mas o que os líderes fazem na igreja não importa. O que importa é isso, eles vão se ver com Deus. Eu tenho a minha consciência com Deus. E não é a igreja que salva, por isso eu vou nessa aqui. Às vezes você vê até nos carros, né? Sou feliz por ser de tal igreja. Como se assim, não, eu estou contente, eu já tenho religiosidade, eu estou bem com Deus. Mas, é isso que Deus pediu? Olha o que ele está pedindo aqui. Ele pediu o seguinte: você abra o teu olho, desperte o teu senso crítico e avalie a igreja. Compare ela com o padrão. Compare ela com Cristo. Estude a Bíblia e veja se a tua igreja prega o que está na Bíblia. Estude a Bíblia e veja se a tua igreja vive o que está na Bíblia. Veja se os líderes da tua igreja se comportam como Jesus. Porque senão você está no lugar errado.
Deus quer que você se posicione no lugar certo. Deus quer que você tome uma decisão com respeito à religião. Cada dia mais as pessoas não querem que se fale em religião. Mas Deus está dizendo para os seus servos, falem de religião. Falem de religião. Para as pessoas poderem decidir. Insta em tempo e fora de tempo, quer ouça, quer deixem de ouvir. É o que o sábio Salomão falou. Porque daí as pessoas vão tomar uma decisão. E insta em tempo quando? Agora. Até antes de chegarem estes 42 meses finais, porque é mais fácil pregar num tempo de paz do que num tempo de perseguição. Versículo 3. O versículo 2, perdão, né? Ele diz que ali vai ter um tempo de perseguição, os 42 meses estão aqui, ou 1260 dias. Versículo 3, falando deste tempo, darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Pano de saco, isso era bem conhecido por João, porque era a forma com a qual os judeus expressavam a sua tristeza pela morte de alguém. A Bíblia fala, por exemplo, em Esther, capítulo 4, o que Mardoqueu, o judeu, fez quando ouviu do decreto pronunciado no Império Persa, ordenando a morte dos judeus. E Esther. Estou em Esdras, perdão, irmãos. Esther, capítulo 4, versículo número 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Sinal de luto, símbolo de morte. Nós vimos que as testemunhas seriam o quê? Mortas. E aqui mais um exemplo de que essas testemunhas pregam enquanto mortas. Elas estão simbolizadas por pessoas vestidas de luto. Mas quem são estas testemunhas então, se elas não são pessoas? Bom, no versículo 5 está dizendo, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Existe alguma pessoa que possa soltar fogo pela boca? O homem do circo diz que faz, mas não é verdade, né? Ele pega combustível, põe na boca e daí na hora que ele cospe o combustível, parece que saiu fogo da boca dele. Ou seja, fica evidente que aqui é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem literal. Deus não está falando de pessoas que vão, elas falarem, etc. Ele está falando de duas testemunhas que são simbolizadas desta forma. Quem são as testemunhas? Versículo 4 diz que elas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Irmãos, não vou mais fazer segredo. Lá no livro de Êxodo, Moisés falou que as testemunhas são as duas tábuas da lei. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O testemunho que Deus deu aos homens foram os 10 mandamentos escritos nas duas tábuas. E aí, em linguagem simbólica, em Apocalipse 11, é dito que as duas tábuas são as duas testemunhas, pois são elas que trazem o testemunho do que Deus quer para nós. Testemunho da vontade do Senhor. É dito que elas são os dois castiçais, por quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As palavras dos mandamentos, pronunciadas pelo próprio Deus, são a luz para o nosso caminho.
Em Apocalipse 11, versículo 5, é dito que se alguém quiser fazer mal às testemunhas, vai sair fogo delas e vai devorar os seus inimigos. Quem transgredir ou tentar anular os 10 mandamentos de Deus, vai sofrer um castigo. Qual é o castigo dos ímpios? O lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, lago de fogo. Então por isso que diz que fogo sairá e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Como é que isso vai se cumprir? A gente já vai ver. Versículo 6 de Apocalipse 11. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Como é que isso acontece? Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 28. Ali Deus fala das consequências da desobediência aos 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições que te alcançarão. Aí ele vai continuando. Aí lá no versículo 21. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a quentura e com o ardor, e com a secura, ou seca, falta de chuva, com destruição das sementeiras e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E o Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Versículo 59, ou 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído, e ficareis poucos homens, em lugar de haver descido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Aqui está dizendo o que vai acontecer com aqueles que não andarem na lei do Senhor. Aqueles que se revoltarem e tentarem anular a lei de Deus. E aí a gente volta para Apocalipse 11 e começa a entender o que vai acontecer durante estes 3 anos e meio. Olha as pragas que vão se cumprir lá. Versículo 6. Fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Sim, então o que vai acontecer nesses 1260 dias? Seca. Falta de chuva. E se vai ter seca, isso significa que vai faltar o quê? Comida. Além de faltar água. Mas o Senhor disse para o justo: o seu pão será dado e as suas águas serão certas. Aí vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aqui diz também que tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Então, águas vão se tornar em sangue. Não está dizendo aqui que é de todo mundo, mas uma das pragas, a primeira das pragas, é as águas se transformarem em sangue. Isso vai acontecer. O que mais?
e tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Bom, a Bíblia fala de 7 pragas. As 7 pragas vão acontecer dentro desse período, então. 7 pragas do Apocalipse. Então, aqui. Versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Que guerra é essa? Em Apocalipse 13, essa guerra é descrita. Fala do que a besta vai fazer, versos 5 em diante. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Como é que a besta vai fazer guerra contra as testemunhas e vai vencer? Simples. A besta vai anular a lei de Deus. O que nós vimos que vai acontecer aqui? Ó? Lei dominical mundial. Isso a gente já estudou. É uma lei impondo a observância do domingo. Mas qual dia é estabelecido pela lei de Deus? Sábado. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. A palavra de Deus está ali para todos que queiram escutar. E aí, no versículo 8, é dito que o corpo destas testemunhas vai jazer ou ficar estendido na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Por que fala que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Porque Sodoma e Egito foram exemplos do atrevimento contra Deus. Sodoma foi visitada por 2 anjos na noite da véspera da sua destruição, não é? Ou melhor, na véspera não, porque já era o dia, né? O dia começa na parte escura. Só que aqueles homens estavam tão atrevidos que eles queriam, inclusive, introduzir os anjos na onda do LGBT, não é verdade? E aconteceu que foram destruídos. E o faraó do Egito, da mesma forma, foi aquele que, mesmo após sofrer 9 pragas, não liberou o povo. Quando sofreu a 10ª e perdeu o filho, liberou por um tempo, mas em seguida correu atrás do povo. E quando o Mar Vermelho se abriu para o povo escapar, pois ele mandou o exército atrás entrar no Mar Vermelho. Deus teve que afogar o exército dele para ele desistir. Impressionante, meus queridos irmãos. Ou seja, ele estava completamente determinado a destruir a Deus e os que eram deles. E aí, voltando para cá, a Bíblia diz que este mesmo espírito de desafio a Deus voltará. Um detalhe interessante, que eu não sei se muitos sabem disso, mas o faraó do Egito, ele era considerado ele mesmo como uma divindade, o representante dos deuses na terra. Portanto, ele estava tão longe de aceitar Deus como uma divindade, a ponto de ele dizer que ele era a divindade. Entendem? Vocês conseguem imaginar um paralelo com os dias atuais? Alguém que se diga representante de Cristo na terra? O vigário do Filho de Deus? Está tão longe de aceitar a Deus e o seu plano que ele mesmo se coloca no lugar do Cristo. E assim como todo o povo do Egito adorava o faraó, hoje as pessoas se curvam diante deste representante falso. E aqui é dito que o corpo das testemunhas, isso quer dizer, os 10 mandamentos vão ser pisados mundialmente, mas vai ter um lugar onde isso vai ficar claro, onde isso vai acontecer de forma marcada.
numa praça ou uma grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A Bíblia fala sobre esta grande cidade em Apocalipse 17, no versículo 18. Apocalipse 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que mulher é esta? Versículo 5. Na testa da mulher estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é esta? A Igreja Católica. Sua sede está em Roma. A praça a qual a Bíblia se refere é a Praça de São Pedro. E é ali que vai estar o cadáver simbólico das duas tábuas de Deus. É ali onde a lei de Deus vai ser pisada no mundo inteiro. Por quê? Porque o controle do mundo vai ser dado oficialmente, de forma aberta, ao Vaticano. E aí o que vai acontecer? O Papa vai ser um ícone, um exemplo de pisar a lei de Deus. Por isso é dito que o cadáver da lei de Deus vai estar lá na Praça de São Pedro. Por quê? Porque ele vai decretar lá do Vaticano: o mundo inteiro tem que se curvar ao domingo como dia de descanso, enquanto a lei de Deus diz sábado. Quando ele fizer assim, para todos os efeitos, ele pisou e tentou sepultar a lei de Deus. Só que Deus nunca fica sem voz na terra. Em Apocalipse 11, versículo 9, Deus fala dos servos que vão estar pregando o evangelho nesta época. As pessoas que vão estar andando pelo mundo inteiro, correndo risco de vida, mas falando: olha, obedeçam ao verdadeiro Deus. A sua lei continua a mesma. O dia de repouso é o sábado do quarto mandamento. Versículo número 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o corpo das testemunhas morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Aqui, quando fala de 3 dias e meio, nós devemos entender que no contexto simbólico, 3 dias e meio também equivalem a 3 anos e meio. Vou dar referência para você que nos assiste. Números 14, verso 34. Cada dia equivale a 1 ano para Deus. E é interessante porque vai coincidir exatamente com esses dias aqui, ó, os 1260, onde as testemunhas estão vestidas de saco, onde a lei de Deus está anulada. Você pode ver que o período é um só, está aqui. Mas haverão pessoas durante este período pregando e dizendo: a lei de Deus não morreu. É nesse sentido que diz que não vão deixar que se sepulte o cadáver. Porque quando você passa na estrada e morreu alguém, enquanto o corpo está ali, o que acontece? Engarrafamento, né? Todo mundo para ver. Não é verdade? Agora, depois que recolheram o corpo, o trânsito volta ao normal. Ninguém mais lembra de nada, ninguém mais dá atenção. Então, o sentido simbólico é: Deus vai ter os seus pregadores na terra, a sua voz na terra. Pessoas como nós, que vão estar falando: ei, atentem para o que Deus está falando, é o último tempo para vocês se arrependerem. Não deem ouvidos para o Papa, não ouçam o que o Vaticano está falando. O Vaticano vai levar vocês para o inferno. Aceitem o convite de Deus, salvem a vossa alma. Ah, esse pastor vai morrer. Olha, o que vai acontecer comigo está na mão de Deus. Agora, uma coisa é certa: quando acabarem esses 1260 dias aí, se você escutou hoje e obedeceu, você vai me agradecer. Agora, se você não escutou, você vai virar para o Papa e vai dizer assim: eu estou perdido e você é a causa da minha ruína. E você vai usar a tua mão e vai querer degolar o Papa com a tua própria mão. É isso que vai acontecer. Não sou eu, viu? As pessoas às vezes assistem os nossos vídeos e falam: ah, mas que ódio da Igreja Católica. Não tem ódio nenhum. Pelo contrário, quero mais é que ele se salve. O Ratzinger, né? Agora o atual, o Francisco, enfim. Que todos se salvem, que todos se arrependam. Né? Parem de se colocar como representante de Cristo na Terra, porque não tem
E Cristo falou que o negócio é com Ele mesmo, é direta comunhão com Ele, e que Ele se torne um adorador comum, como todos nós somos. É isso que Deus quer. Deus quer tirar a arrogância e o orgulho papal, para que daí o ser humano que está naquela posição se salve. Voltando aqui, versículo número 10. E os que habitam na terra se alegrarão sobre as testemunhas, se regozijarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Como é que a lei de Deus pode atormentar alguém, né? Uma coisa estranha, não é verdade? Bom, aqui fala que quem vai se alegrar são os que habitam na terra. E os que habitam na terra são identificados não como todas as pessoas da terra. Essa expressão não se refere a eles. Ela se refere aos ímpios. Apocalipse 13, versículo 8. Vejam lá quem vai adorar a besta do Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, olha que advertência que a Bíblia traz aqui. Tanta gente que diz, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sou não sei o quê, e vai naquela fidelidade, né? Que não se enganem. Nesse tempo aqui, ninguém vai ser salvo por esse tipo de sinceridade, não. Porque nesse tempo a verdade vai estar clara para todo mundo, para quem quiser escutar. E o devoto vai morrer na sua devoção, vai perder a vida eterna. Nós vamos ser salvos se nós aceitarmos sermos salvos da maneira designada por Deus. Não é da maneira que nós queremos. Deus é quem define e decide as coisas. Agora, por que diz ali que as testemunhas atormentavam? Sabe por que elas atormentavam? Porque é dito que as testemunhas, que até os demônios diziam para Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Sabe que a palavra de Deus, a verdade, ela atormenta quem não quer obedecer. Ele se diz atormentado, não é assim? Para de me atormentar, para de falar, não quero escutar, deixa eu viver a minha vida. Não é assim? É assim que eles falam. Sabe que a palavra de Deus ela é tão real, tão prática, que às vezes nem precisa pular tanto daqui para lá, né? Para a gente entender o sentido. Os demônios já falavam para Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Então quando alguém fala isso para nós, quando nós falamos a verdade, a gente já sabe o que está acontecendo. Essa pessoa deu espaço para o demônio falar pela boca dela. E aí os ímpios vão ficar felizes durante esses 3 anos e meio, porque vão achar que agora sim foi definitivamente calada a voz da consciência. Mas não é verdade, né? Os santos vão continuar pregando. E aí? E aí no verso 11 de Apocalipse 11, é dito que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. O Espírito de vida veio nas 2 tábuas da lei de Deus. Como isso? Claro que a linguagem é simbólica, a gente já vai entender. Versículo 12, diz que as testemunhas ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. As 2 tábuas da lei de Deus subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos da lei de Deus viram as tábuas no céu. Isso vai acontecer? Deus disse que sim. No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. E em outra passagem Deus fala que a sua justiça são os 10 mandamentos. Quem quiser tomar nota, Salmo 119, versículo 172. Então,
Deus mesmo é o juiz. E neste momento ele vai se levantar, por assim dizer. Ele vai agora dar a paga, a retribuição. No final deste período, então, ao final dos 3 dias e meio, no final desta luta, deste último conflito entre as forças do bem e as forças do mal, as tábuas da lei de Deus, elas vão aparecer no céu. Vou desenhar as 2 tabuinhas aqui, ó. E tem um mandamento que vai aparecer com certeza, bem marcado, bem ressaltado, brilhando aqui. Que é o mandamento do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. E aí os ímpios vão contemplar que Deus ainda governa e vão chegar à conclusão de que estiveram guerreando contra Ele. Só que vai ser tarde demais. Os inimigos de Deus vão ver. As palavras vão ser tão claras que ninguém vai ter dúvida. Versículo 13, e naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Que pena darem glória tão tarde, porque nesse momento não vai mais haver oportunidade de salvação. Durante boa parte dos 1260 dias ainda haverá oportunidade. Mas, durante este período, a 6ª trombeta tocará, e então, para sempre vai se fechar a porta da graça para todos os seres humanos. E é por isso que o verso 14 diz: é passado o 2º ai. Isso quer dizer que haverão pessoas que nesse momento vão dizer: ai, eu estou perdido. E você, falso pastor? E você, falso líder? E você, cardeal e papa, é a causa da minha ruína. Porque você tem pregado o erro. Você tem me desviado do caminho da salvação. E aí, no versículo 15, a Bíblia diz: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E eles vão dizer, versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Chegará o tempo de Deus dar a retribuição aos ímpios. O mal pode vencer, mas como disse alguém no passado, apenas por alguns minutos, porque o bem sempre vence o mal. O bem há de triunfar. Deus ainda governa. Os homens ímpios podem torturar os santos, podem persegui-los, podem fazer de tudo para calá-los, podem cortar o espaço deles na mídia, podem rasgar os seus folhetos, podem bater a porta na sua cara, mas eles não podem calar a palavra de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus prospera e continua avançando, e ela vai vencer. Amém. E vencerão os que estiverem com ela, em obediência a Deus. Os que foram chamados, os que confirmaram a sua eleição e permaneceram fiéis até o final. Meu querido irmão, minha querida irmã, fica o apelo de Deus a você. Você gostaria de estar entre os fiéis dos últimos dias? Quem hoje gostaria de dizer: Senhor, me ajude, eu quero estar junto naquele dia, eu quero fazer parte dos vencedores. Amém. Lembrem-se,
Característica dos vencedores. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos orar? Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor ainda reina sobre a terra. Amém. Com toda a maldade que possa existir, o Senhor ainda governa. E obrigado porque prometeste que haverá um final feliz. Ajuda-nos, ó Deus, nós somos só a tua larvinha aqui na terra. O povozinho, o bichinho, frágil, Senhor, indefeso. Mas queira o Senhor proteger-nos como teu povo. E dá-nos também, Senhor, intrepidez para falarmos a tua verdade. E que a tua verdade, Senhor, não fique escondida dentro de nós. Dá ouvidos sábios a tantas pessoas, Senhor, que hoje buscam a tua verdade. Estas pessoas estão espalhadas por todo o planeta, esperando chegar à pregação. Abra as portas, Senhor, para que a mensagem chegue. Fortalece a tua igreja, ó Deus. Guia-nos a fazer a tua vontade e que possamos todos nós permanecermos fiéis até o fim. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, queria apelar a você que está convencido pelo Espírito do Senhor que este ministério, o ministério Quarto Anjo Advertência Final, é o ministério que há de dar a última mensagem ao mundo. É o local onde o povo de Deus está se preparando para fazer parte deste povo vitorioso. Entre em contato conosco, se o teu desejo é fazer parte deste ministério. Se o teu desejo é se batizar, nós queremos te ajudar nesta caminhada. Temos muito material para oferecer a você e também o nosso apoio pessoal, sempre dentro das nossas possibilidades. Entre em contato. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Quero te deixar o convite estendido também para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para terça-feira, horário de Brasília, a partir de 8h20 da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo nosso site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vá em paz em nome do Senhor Jesus. Até mais.